Quando a gente pensa em crocodilos, vem logo à cabeça aquela aparência durona, pré-histórica, né? Mas por trás disso tudo, os filhotes têm vidas sociais que são, olha, super complexas e, pode acreditar, surpreendentemente dramáticas. Suas primeiras semanas de vida são repletas de posturas, de sinais e de conflitos, que vão definir todo o futuro deles. Então, vamos mergulhar nisso. A grande questão é: o que exatamente acontece numa creche de crocodilos? É um lugar de cooperação, todo mundo em paz, ou é mais para um campo de batalha para ver quem manda? Para responder essa pergunta, um estudo fascinante observou o comportamento de filhotes e jovens de 7 espécies diferentes. Tudo isso em laboratório, com condições controladas, sabe? Isso ajuda a ver o comportamento natural deles sem outras interferências. A ideia era colocar todos lado a lado e ver como cada um interage quando entra num novo grupo social. E o que os pesquisadores descobriram parecia até um roteiro de filme. As interações se encaixam em 3 estilos bem diferentes que os próprios cientistas apelidaram com bom humor de os bons, os maus e os feios, tudo baseado no nível de agressividade de cada um. Vamos começar com os bons. Esse grupo é formado pelas espécies mais pacíficas. Eles mostram uma tolerância bem grande uns com os outros e parecem seguir uma regra de ouro: evitar o confronto de qualquer jeito. Os grandes exemplos aqui são os crocodilianos de focinho longo, tipo o gavial indiano e o crocodilo de água doce australiano. A estratégia deles é bem simples e, de certa forma, elegante: evitar conflitos a todo custo. E tem um motivo anatômico excelente para isso. O ponto principal é que os focinhos deles, longos e finos, são ferramentas de caça super delicadas. São perfeitos para pegar peixes, mas muito vulneráveis numa briga. Então, a prioridade número 1 é sempre proteger a cabeça. E como eles mostram essa intenção? Dá uma olhada nessa postura aqui. Eles fazem essa posição de cabeça erguida. E ao contrário do que a gente poderia pensar, isso não é um desafio. Na verdade, é um sinal claro de submissão, ou um jeito de, literalmente, tirar a cabeça do caminho para evitar contato. E o crocodilo de água doce australiano vai até um pouco além. Ele desenvolveu um movimento só dele que é surpreendentemente gentil, chamado de empurrão para baixo. E essa imagem ilustra o comportamento de forma brilhante. Em vez de uma mordida ou um golpe com a cabeça, um deles simplesmente usa o peito e o pescoço para empurrar o outro para baixo suavemente. É um jeito de dizer: "Ei, estou aqui", mas sem agressão nenhuma. Agora, vamos passar para os maus e ver como a coisa muda. Esse é o grupo do meio termo, sabe? Nem totalmente pacífico, nem super agressivo. Eles são basicamente o comportamento padrão da maioria dos crocodilianos. Essas espécies não chegam a evitar o contato físico, mas as interações raramente viram algo sério. O jeito deles de resolver uma briga envolve um repertório padrão de empurrões com a cabeça e umas mordidinhas leves, geralmente no corpo ou na cauda. O movimento mais comum é esse aqui, o empurrão com a cabeça. É o jeito mais direto de marcar o espaço pessoal ou resolver um pequeno desentendimento. É uma comunicação física bem clara, mas que quase nunca causa ferimentos. E agora, preparem-se para os feios. Nesse grupo, as regras do jogo social são totalmente outras. A vida não é sobre coexistir, é sobre estabelecer poder, desde o primeiro dia. A gente está falando de espécies como o crocodilo de água salgada e o crocodilo de Nova Guiné. Para eles, desde muito cedo, o objetivo principal é formar uma hierarquia de dominância bem clara. A tolerância com os outros é baixíssima. E para estabelecer essa hierarquia, eles não usam empurrões levinhos, não. Eles desenvolveram movimentos de assinatura altamente agressivos, feitos para intimidar e, se precisar, causar o máximo de dano possível. Olha só que incríveis esses movimentos. À esquerda, temos o balanço de cauda inflada do crocodilo de Nova Guiné. Ele infla o corpo e dá uma varrida com a cauda. É um aviso visual bem claro de não chega perto. Mas à direita... à direita vemos o movimento mais perigoso de todos, exclusivo do crocodilo de água salgada. O golpe lateral de cabeça com balanço de cauda. O corpo se contorce todo para dar um golpe super violento com a cabeça. É pura força de ataque. E os números do estudo são impressionantes. Eles confirmam essa reputação. Pensa só, os jovens de crocodilo de água salgada tinham quase 25 interações por noite, e 96% delas eram de alta intensidade. O resultado, em 100% dos casos, o perdedor era expulso. Agora compara isso com os outros, os números são drasticamente menores. Certo, mas por que tudo isso importa? Não são só briguinhas de filhotes?
Essas diferenças profundas de comportamento estão ligadas à evolução, à morfologia, e têm consequências reais para a sobrevivência e a conservação dessas espécies. A questão toda é esta: a forma do corpo define a estratégia social. Para as espécies de focinho longo, o focinho é delicado, então a estratégia é evitar contato com a cabeça. Já para as espécies de focinho mais robusto, o focinho é uma arma, então a estratégia é usar o contato com a cabeça para dominar. Duas anatomias, dois roteiros sociais completamente diferentes. Então, vamos resumir as principais conclusões. Primeiro, a agressividade não é algo universal, varia muito entre eles. Segundo, essa variação está ligada à evolução da forma do corpo. Terceiro, o resultado é um espectro de personalidades, desde vizinhos tolerantes até tiranos natos. E por fim, entender isso tudo é fundamental para manejar essas espécies, seja na natureza ou em cativeiro. E tudo isso nos leva a este gráfico fascinante, que é uma versão atualizada da escala de personalidade dos crocodilianos. Ele mapeia as espécies pelo nível de agressão e tolerância. Lá no canto inferior direito, os mais tolerantes, como o gavial. E lá no canto superior esquerdo, os mais agressivos e intolerantes, com o crocodilo de água salgada no topo. É um verdadeiro mapa da mente crocodiliana. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se os crocodilos, animais que a gente muitas vezes acha simples, instintivos, têm vidas sociais tão ricas e estratégias tão complexas desde o nascimento, o que mais existe por aí no reino animal que a gente ainda nem começou a descobrir?